CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Olá, doutora Adriana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Johnny, boa tarde aos nossos ouvintes. Muito bom estar com vocês aqui. Muito bom falar contigo hoje de um assunto. Muitas pessoas ficam esperando a hora de aposentar, contam os dias, os anos e fazem aquele monte de plano. Outros já entram em desespero só de pensar que a aposentadoria está chegando. E aí vem aquela ideia estereotipada de aposentado, que fica em casa, que só cuida de neto e que tem que fazer algumas coisas. Ou praticamente assim, vou ser obrigado a ter essa vida. O que acontece na nossa cabeça, doutora Adriana, para encarar esse momento, que é uma fase difícil, né? Uma transição na vida. Exato, Johnny, eu acho que você usou a palavra certa, transição de vida, né? Dessa vida ativa, do trabalho, em que a gente tem milhares de demandas simultâneas, né? Para uma fase da vida sem toda essa pressão das demandas profissionais, né? Então, a aposentadoria é esse momento da vida e requer cuidado com essa etapa de transição, né? E quando a gente fala de transição para uma nova fase da vida, a gente está falando de um momento da vida da gente, né? Depois que a gente se aposenta, ainda temos chão pela frente, né? Então, um espaço de tempo, né, Johnny, com muitos desafios e alegrias. Por isso que a gente fala com muita frequência que é importante que as pessoas se preparem para esse momento, não simplesmente esperem pelo momento da aposentadoria, né? É importante que tenham uma preparação, um planejamento antecipado, né, para essa nova etapa de vida, do ponto de vista financeiro, né, mas também do ponto de vista emocional, social, da própria saúde física e mental, né? Para que essa etapa da aposentadoria ela venha de uma forma esperada e não abrupta, que a gente esteja preparado para ela e não seja pego de surpresa e, portanto, ela se torne uma fase da nossa vida, a aposentadoria seja um momento ainda de muita atividade, um momento envolvente, prazeroso na vida das pessoas, né? Apesar dos desafios e aberto para todas as alegrias que ela traz. Doutora Adriana, até quando a pessoa às vezes toma a decisão de permanecer no trabalho, ela também sofre com isso. Eu tenho alguns amigos que já estão em idade de aposentadoria, que continuam trabalhando, que já poderiam estar aposentados, alguns já até estão, mas permanecem no trabalho que eles gostam. E dizem que sofrem muito preconceito e pressão dos colegas, tipo, se eu fosse você não estaria mais aqui, aquela coisa, se eu fosse você eu estaria descansando, eu viajaria mais. Como lidar também com o olhar do outro sobre o que você deveria fazer, quando você quer permanecer ali, e aí vem aquela coisa, é fominha, quer mais dinheiro, é ganancioso, e talvez seja só o amor pelo que faz, né? Isso. Então, Johnny, eu acho que todas essas transições de fase de vida, elas convidam a gente a refletir sobre 3 pontos importantes, tá? Que vida eu quero viver, quem eu devo ser para viver essa vida, né? E como eu vou viver essa vida, né? As atitudes que eu tenho que ter para alcançar essa vida e merecer viver essa vida que eu estou disposto a ter agora. Então, quando a gente fala de identidade profissional, porque a aposentadoria é um momento da vida em que a gente abre mão dessa identidade profissional, que vê, Johnny, é um marco na vida da gente. A gente constrói grande parte da nossa identidade pessoal, ela está atrelada à identidade profissional. É onde a gente se sente produtivo, é o que traz um senso de competência, é o que estimula a gente
a buscar coisas novas, ideias novas, estar com pessoas novas, então dá um senso de crescimento também, né? Tanto pessoal quanto de relacionamentos, o reconhecimento, né, social, familiar, a nossa cultura que tem essa tendência a, a achar que dois aspectos, né? Achar que a gente precisa ser produtivo o máximo possível e por outro lado, uma ideia de que a vida é fragmentada, né, Johnny? Então, assim, vai ter um momento em que eu vou morrer de trabalhar para que então chegue o momento em que eu vou ter todo o tempo do mundo para mim mesmo. Quando a gente consegue entender que a vida não pode ser fragmentada, a nossa vida ela tem que ser um contínuo. O tempo todo eu vou ter momentos de investimento no trabalho, porque o trabalho diz respeito à minha identidade profissional, e eu também vou ter tempo para descansar, para relaxar, para estar em outro ambiente que não o profissional. Inclusive, eu estou falando aqui de relacionamentos sociais, né? Eu vou ter amigos no trabalho, eu vou ter eventos e situações voltadas para o trabalho, e eu também vou ter momentos e encontros com pessoas que não fazem parte desse núcleo do trabalho. Por que que isso é importante de estar o tempo todo presente na nossa vida? Porque faz parte desse planejamento antecipado da aposentadoria, para que a gente não perca todo esse contexto do trabalho de uma vez só. E aí, essa visão de quem está no momento ainda voltado para a construção dessa identidade profissional e manutenção dessa identidade profissional. Então, está ali trabalhando e sofrendo essa pressão mesmo, né, das demandas profissionais. Doutora Adriana, Via... perdão, pode continuar. Via de regra, essas pessoas elas estão sonhando com um fragmento de tempo que vai ser a pausa ou talvez a aposentadoria. Então, elas não conseguem entender uma pessoa que ama o que faz e considera isso um prazer. Então, surgem essas críticas que você trouxe aí para a gente. Quando a gente está se aproximando ali logo da aposentadoria, diminuir a quantidade de horas trabalhadas e começar a incluir outras atividades, isso pode amenizar esse impacto de uma mudança muito drástica? O que é importante de entender, Johnny, a aposentadoria ela vai trazer uma perda dessa identidade profissional, mas esse não é o único aspecto da nossa vida. Nossa identidade pessoal tem vários outros aspectos. A aposentadoria vai trazer uma mudança da rotina. Então, se a gente, para se preparar para a aposentadoria, conseguir começar a focar naquilo que a gente considera importante, né? O que importa, a gente poder ter novos projetos pessoais e já começar a abrir esse leque de possibilidades, de novo, não voltada para a profissão, mas voltada para o pessoal. Né, um curso que eu queira fazer, uma língua que eu queira aprender, algum novo propósito, atividades que sejam significativas, um voluntariado, um hobby, né? Para que quando a aposentadoria chega, ela não pegue a pessoa de surpresa com tantas perdas, né? Perda da identidade profissional, perda do círculo de relacionamento social, mudança da rotina, porque essa perda abrupta é o que vai gerando, é o que a gente precisa estar o que nos preocupa enquanto profissionais da saúde, né, Johnny, que traz um vazio emocional, traz uma perda de propósito, traz o tédio, e isso abre caminho para a ansiedade, para a depressão. Então, é isso que a gente aqui agora, conversando, está querendo ajudar as pessoas no intuito de mostrar que existem possibilidades. Então, vamos pensar nessas possibilidades antes do dia da aposentadoria chegar. E se quando chegar eu quiser continuar trabalhando, porque isso, para mim, me faz bem, é um hobby, não porque eu não consigo viver sem a demanda, sem essa pressão, né? É uma escolha minha continuar
com menos horas de trabalho, né, com menos envolvimento, ok, eu posso continuar, né, mas dentro de um novo projeto pessoal, uma continuidade, não de uma identidade profissional, mas de uma identidade pessoal. Eu continuo ali porque aquilo dá sentido para a minha vida e eu me sinto muito bem conseguindo contribuir, né, com a dinâmica daquele espaço. Doutora Adriana, muito obrigado, viu, por essa conversa com a gente hoje. Cada vez mais a gente está vendo a aposentadoria mais longe, né? Mas aí já... aí já é outro assunto que talvez gere um outro comentário para quem está só começando e fala, meu Deus, e essa aposentadoria que não chega? Cada um com seus dramas, né? Pois é, exato. Mas aí que tá, né, Johnny? Eu acho que o convite de hoje é a É. gente poder começar a pensar sobre essa data, esse dia, e não ficar refém nem do trabalho opressivo e nem dessa ânsia de querer chegar logo esse momento. É a gente aproveitar a vida com o que ela tem de bom a cada momento, em cada etapa da vida. Eu acho que aí a gente vai estar bem preparado para essa aposentadoria quando ela chegar. Tá certo, doutora Adriana. Muito obrigado, viu? Até a próxima quinta-feira. Um grande abraço. Um abraço.